que é um grande problema da maioria dos brasileiros, que é terminar um relacionamento, né? Por mais que tá fazendo mal. Cara, é um dilema pra maioria das pessoas. Mas, pelo que eu entendi, então, o primeiro pilar, tu praticamente investiga até a infância da pessoa. Não é bem investigação, né? Tipo, Sherlock Holmes liga pra mãe da... Não, que ela tava primeiro pilar é isso. É entender a estrutura emocional da pessoa, entender a linguagem da pessoa, como que ela se comunica, o que pra ela é certo e errado, o que pra ela é bom ou ruim, qual que é a crença religiosa dela, como que ela vê a ansiedade, o que é a ansiedade pra ela. Mas o que ela tem, né? Por exemplo, o que ela carregou durante a infância, deve ser, eu acho que mais que 50% da culpa, ou, sei lá, do motivo... A influência. De influenciar o motivo dela estar ansiosa ou deprimida. Porque a ansiedade leva à depressão, né? Na maioria dos casos. Se não tratar, cara... Porque o que acontece? Por que leva à depressão? Porque a ansiedade faz com que tu deixe de fazer as coisas que tu fazia normalmente por medo. Então, por medo, a pessoa vai cada vez fazendo menos coisas. Vai cada vez se privando daquilo que é mais importante para ela. Esse exemplo que eu te dei dessa mulher, para ela, o valor liberdade, autoestima, dinheiro era muito alto. Só que não era maior do que relacionamento. Entende? Então, cara, tá tudo interligado. A infância é uma das etapas mais importantes na formação do nosso caráter, da nossa personalidade. A gente quando pequenininho, a gente é inconscientezinho ambulante, né? Então, é uma cópia do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente faz. E é lá que a gente vai dando os primeiros significados para as coisas, né? Então, eu e todo mundo que tá aqui, na verdade, nós somos a mesma pessoa que era, cara, um molequinho que tentava botar o dedo na tomada às vezes, tá ligado? Então, isso influencia diretamente, cara, na resposta que a gente tem de ansiedade. E aí varia de infância para infância. Por exemplo, o meu caso de ansiedade estava ligado à exposição. Quando eu era bem pequenininho, nas primeiras experiências de escola, de apresentar trabalho, eu passei por uma experiência terrível. E aí eu comecei a gaguejar lá na frente, segurando uma folhinha, tremendo, que eu odiava isso. Por ver os outros desconfortáveis, eu não queria fazer. E eu lembro até hoje, direitinho. Eu comecei a tremer, comecei a rir. E aí quando eu dou muita risada, eu começo a ficar muito vermelho, né? E eu comecei a rir, a sala inteira começou a rir. E quando eu ouvi a sala inteira começar a rir, eu não consegui controlar o que eu tava... Eu não sei o que eu senti na real. E aí eu comecei a misturar uma risada com um choro. Foi bizarro, assim. Eu meio que engasgava e eu comecei a chorar. E aí eu saí da casinha, velho. Saí. Mas como assim sair da casinha? Cara, entrei em crise. Eu comecei a chorar descontroladamente. A professora me botou no cantinho ali, meio que deixou e seguiu o trabalho. Tive que sair da sala, tá ligado? Caralho. E a partir dali eu nunca mais consegui me comunicar bem com as pessoas, né? Nunca mais. Trabalho pra mim era um inferno, assim. Trabalho de escola. Eu era o cara que estudava, que fazia o trabalho e... Tipo, não era o que apresentava. Tu fazia e outro apresentava. Outro apresentava, ou eu faltava, porque tinha trabalho que era obrigado a apresentar, faltava. Sempre tentava remediar ao máximo pra não precisar apresentar. Fazer apresentação. Era um inferno. Foi daí que tu começou, de repente, uma terapia, que tu viu que era isso que tu queria? Cara, eu fui evoluindo, algumas coisas eu consegui superar, outras coisas não consegui superar. E aí, a partir do momento que isso começou a me atrapalhar no trabalho, porque eu trabalhava na área comercial antes, tipo, falar pra uma pessoa, pra mim, era de boa. Se tinha mais de uma pessoa, que nem tá aqui, por exemplo, tem um pessoal aqui, pra mim era um inferno. Inferno total. E aí eu, por exemplo, eu tinha que visitar clientes, eu sabia que lá ia ter um cliente. Porra, confiante. Fechava negócio. Perfeito. Agora eu chegava lá e tinha duas pessoas, ou era o proprietário do negócio e mais alguém, lascava. Tremia. Às vezes evitava, chegava na porta, voltava. Não é meio que uma sensação de quebra de rotina daí, que geralmente, no ambiente comercial que tu tava, geralmente era na tua rotina, geralmente tu tava ali no teu ambientezinho, atendia o telefone, fazia as anotações, mas daí, tipo, uma visita em algum cliente, ou coisa assim, saía da tua rotina. Mas era uma atribuição pré-estabelecida. Ou seja, eu era um executivo externo de contas e eu tinha que atender as pessoas. Fazia parte do meu trabalho. Sim. Só que na maioria das vezes tu vai falar com o cara que assina, o dono do negócio. Só que chega lá, às vezes o cara não tá sozinho. E o simples fato do cara não tá sozinho já quebrava o ensaio mental que eu tinha aqui. Entende? Sim. Porque antes de, tipo, indo pra lá, tu imagina como que vai ser. Por exemplo, vindo pra cá eu pensei, vai ser legal, vamos trocar uma ideia, bater um papo lá de boa. Cria um filmezinho do que vai acontecer e na realidade não é o que acontece. Né? Não é igual como acontece. Às vezes, a maioria das vezes acontece algo que a gente não espera. Sim. E o fato de eu chegar lá e o meu filmezinho mental não ser
o que eu achava, me colocava em estado de ansiedade. O problema de falar com duas pessoas não é porque... Minha percepção. Tô falando contigo e com o Roger, tá? Aí eu tô falando contigo, aí eu fico pensando o que essa pessoa tá pensando sobre Isso. É julgamento. Qual é o julgamento dela enquanto eu tô falando contigo? Isso. Aí quando eu viro pra ele, eu faço a mesma coisa contigo. Não. Isso aí. É o medo do julgamento. Medo de ser julgado. No meu caso, era o medo de que as pessoas começassem a rir igual foi da primeira vez, entende? Que é passar a vergonha total que nem eu passei quando era bem pequenininho. Porque pra mim, quando eu era criança, aquilo representava algo muito grande. E aquilo vinha à tona. Então, em poucas palavras, isso é muito louco. Em poucas palavras, é como se quando eu estivesse na frente de alguém, numa reunião ou em cima de um palco pra falar, eu voltasse a ser aquele menino lá. E é isso que acontece com as pessoas, cara. Na maioria das vezes. Em determinados momentos, a pessoa reage de uma maneira infantil, mas não negativamente infantil. É questão comportamental mesmo. O nosso cérebro não gosta de aprender a lidar com situações difíceis. Sim. Ele só usa o aprendizado que tu já tem. Por isso que eu perguntei do negócio da rotina. Porque eu vejo muito que eu sinto menos ansiedade depois que aquilo se torna repetitivo na minha rotina. Por exemplo, sei lá, tô indo pro trabalho todo dia. O primeiro dia de trabalho, pra mim, é ansiedade lá em cima, tá ligado? Mas, tipo, passou um mês, que nem tu falou, meio que tá ensaiado, tu já sabe como é que é. Mas aí, tipo, se tem uma reunião com o cliente, ou se tem alguma coisa que sai daquilo lá, já me ataca. O nome disso é habituação. É por isso, todos nós temos isso. E em caso de ansiedade, a gente vai buscar habituação. Ou seja, colocar a pessoa em contato com aquele estímulo para que ela se acostume. É igual dar um grito aqui do nada. Dá um gritão. Tu assusta. Se eu der um grito em seguida, tu assusta menos. Se eu der o terceiro grito, já ninguém se assusta. Tu te adapta àquilo. Exato. Não traz o mesmo estímulo. Então, dentro do processo de casos de ansiedade, quando a pessoa sofre de ansiedade, a gente tem que identificar quais são as situações que trazem esse disparo de adrenalina. Coloca ela em alerta para que a gente use essas situações dentro do contexto usando a hipnose para acostumar ela com aqueles estímulos. Então, existe um momento de tratar as causas emocionais? Existe. Existe um momento de, quem sabe, ter oportunidade de reviver o que aconteceu? Existe, em alguns casos, isso é necessário. Mas existe um momento também de criar as novas habilidades mentais, que é o seguinte: antes eu me sentia muito mal quando fazia apresentações. Agora eu faço apresentações me sentindo, cara, até mais do que eu realmente sou. Entende? Então, através de estratégias mentais, a gente desenvolve essas novas habilidades. Por que isso é possível? Aí entra um conceito que eu sempre bato muito em toda sessão, em toda live, que é: o nosso cérebro não sabe a diferença de imaginação e de realidade. Isso é uma parada muito louca. É só por isso que quando a gente sonha, a gente tem sensações reais. Porque o cérebro não distingue real e imaginação. A nossa mente racional, o nosso fator crítico, distingue. Por exemplo, se eu imaginar aqui que eu tô, sei lá, andando de carro conversível, eu sei que eu não tô andando de carro conversível. Mas dependendo da minha habilidade de me conectar com esse pensamento, eu posso sentir uma sensação parecida com as referências que eu tenho de como seria andar de carro conversível. É a mesma coisa que a gente esperar chegar aqui umas 8 da noite e começar a falar de churrasco, de pizza. A gente vai começar a sentir água na boca, vontade de comer. Sim. Visualmente, né? Ativa tudo aquilo. Então, o nosso cérebro nunca vive a realidade. Ele vive a tua, né? A nossa percepção de realidade. Então, eu passo por essa experiência aqui de um jeito e tu passa de outro, porque são percepções diferentes. Então, nunca é a realidade. É sempre a nossa percepção da realidade. Por isso que tem gente que fica com muito medo e tem gente que fica, isso aí é frescura, né? Vai lavar uma louça. A gente faz os episódios e acha, que episódio do caralho, né? A gente vai olhar os episódios, não ficou tão bom assim quanto a gente achava. É isso. Depende da percepção interna de cada um, né?